falar de relacionamento amoroso, pense em dois cenários. Em um, as pessoas estão se conhecendo, ou seja, o que está em jogo é a identidade delas. E no outro, existe já uma parceria, planos de médio e longo prazo. Com isso, você consegue entender que nós somos diferentes quando mostramos a nossa identidade, quando convivemos pouco com a pessoa, porque mostramos o que consideramos ser o nosso melhor. E ao passar a conviver no dia a dia, a construir planos em conjunto, todos nós mudamos de figura, né? Mudamos alguma coisa em nós. Sabendo disso, é mais fácil alinhar as expectativas. Então, mesmo que você não saiba nada de astrologia, se você aprender isso, de que num primeiro momento, quando não existe o compromisso de fazer coisas juntos, que você e a outra pessoa são diferentes, dá para entender como agir de acordo com a sua personalidade, em ficar mais tempo, demorar mais tempo antes de fazer coisas juntos, ou de repente, não querer passar um tempo se iludindo no conhecer e já passar para a próxima fase. Tudo depende da personalidade das pessoas envolvidas e também cultura em que a pessoa está, né? Nós sabemos que em algumas culturas as pessoas rapidinho já passa para a fase de compromisso, porque a fase de se conhecer, essas culturas já sabem que a fase de se conhecer é bem diferente da fase de conviver. Então, para não perder tempo e para não acontecer da pessoa se envolver de uma forma que depois possa gerar muito sofrimento, já passa para a segunda fase. E outras culturas não, em que o compromisso não é levado tão a sério, ou é algo que acontece, parece que como mágico, como algo natural, e aí fica sempre nessa fase de tentar conhecer ou de só mostrar de si o que se considera melhor. Então, essa é a primeira observação. E como se vê isso no mapa astral e também na tabela? No mapa astral, a fase de se conhecer o outro, de se mostrar a própria identidade, é a da casa 5. Então, nesse caso aqui, a cúspide da casa 5, ela está em Aquário. E depois, quando existe já um caminhar juntos, planos de futuro e de fazer coisas juntos de médio e longo prazo, é a casa 7. E a cúspide aqui da casa 7 está em Touro. Na tabela, como isso funciona? Aqui está o número das casas. Então, na casa 5, a identidade e a essência da pessoa. O que você tem que pensar? Na tabela, a gente olha só o que está pintado de amarelo. Esse é o foco, porque é isso que incomoda a pessoa. Então, a pessoa tem que pensar, tem que ser sincera com ela e pensar: eu estou conhecendo a outra pessoa ou eu já faço planos de médio e longo prazo com essa pessoa? Porque se estiver na fase de conhecer alguém, nesse mapa aqui fictício, o que dá para entender? Primeiro, se trata de alguém que pensa ou que encara os relacionamentos de uma forma diferente da média das pessoas, pelo menos da média das pessoas com que foi educado ou com que convive. Então, vão existir várias situações na vida dessa pessoa até que consiga falar: ok, sou diferente, minha forma de conhecer e minha forma de me mostrar para o mundo é diferente da média e aceitei isso. A partir do momento que a pessoa passa
a compreender isso, ela não vai mais buscar algo parecido com o que foi ensinada. E isso deixa de ser um peso, deixa de ser uma situação que incomoda, que atrapalha a vida. O mesmo raciocínio a gente faz para tudo que está pintado de amarelo. Então, por exemplo, aqui, uma outra característica dessa pessoa é colocar muito peso, muita responsabilidade no flerte, como se olhasse para outra pessoa e já se imaginasse, por exemplo, casado ou casada. E isso não quer dizer necessariamente que vai acontecer. Então, quando conseguir entender que a outra pessoa apenas está se mostrando como é e que existe um tempo para amadurecer a ideia, se quer ou não ficar junto, provavelmente esse peso de responsabilidade vai acabar ficando menor. E a pessoa aprendendo, ela deixa de sentir isso. Também aqui, essa coluna me mostra que a pessoa vai passar por diferentes situações em que ela vai ter que mostrar exatamente quem ela é e o que ela quer, porque senão vai ser muito difícil manter essa parte de relacionamento de um conhecer o outro. Fingir quem ela é vai ser algo muito pesado. Então, veja que existe um desafio que se conversa aqui. A partir do momento em que a pessoa entende que é diferente, se aceita como alguém diferente, ela mostra que é diferente, e aí não fica tão pesado também entender a outra pessoa, né? Vai conseguir, vai mudar a vibração dela, a forma de agir, e naturalmente vai encontrar pessoas que não fingem ser alguém diferente. Mas no início vai ser bem complicado. E quando a gente passa aqui para a linha 7, nos relacionamentos e parcerias, olha que interessante. Significa que essa pessoa vai conseguir superar, sim, isso, porque aqui não tem pontuação nenhuma. Então, uma vez que seja que tenha assumido o compromisso com a outra pessoa, vai ficar muito fácil, não vai de ser quem é e de se assumir como é, vai ultrapassar essa fase. E vai surgir um outro problema. Nos namoros não tinha pontuação nenhuma aqui, e aqui nos relacionamentos vai ter uma espécie de insatisfação de querer conhecer mais, de querer saber mais relacionado a outra pessoa, aos planos em comum. Vai ter uma certa insatisfação. Mas lembrando que as 3 primeiras colunas são as que a gente sente mais. As outras aqui são um complemento. A gente sente, mas consegue conviver. Então, ao que tudo indica, uma vez superada essa fase, a pessoa vai sim ter um relacionamento sólido, de uma maneira diferente do que a média das pessoas, talvez, mas que vai ser bastante satisfatório. E isso eu não estou falando de previsão de futuro. Eu estou lendo o mapa natal da pessoa a partir da tabela, a partir dos desafios que ela vai viver. Quando que isso vai acontecer, eu não vou colocar meses e anos, nem um número de experiências. Pode ser que aprenda rapidinho, ou pode ser que passe décadas, sempre achando que o negócio não vai funcionar, porque para essa pessoa aqui, namorar é mais difícil do que casar. Ela coloca um peso em cima que faz com que, na hora que a outra pessoa assuma a responsabilidade também por caminhar juntos, dá um alívio e aí vai conseguir andar. Trazendo para o mapa astral, como você leria isso? Você tem que olhar o signo que está na cúspide, os planetas que estão dentro da casa, com quais outros planetas cada um deles conversa,
e o dispositor, ou seja, o planeta do signo que está aqui. No caso, onde está Urano, que é o regente de Aquário? Está aqui. Então, Urano é o dispositor da Lua e o Urano é o dispositor aqui de Netuno. Então, isso você lê para ver a questão dessa pessoa nos namoros, em tudo que exige a identidade dela. A casa 5 tem outros assuntos, mas eu não vou falar deles para não complicar aqui. Já na casa 7, o que nós temos? O Sol em Touro e também, e aí qual é o dispositor de Touro? É Vênus. Vênus está aqui em Áries na casa 6. Então, com essa interpretação, você consegue entender como é essa pessoa, né? O que ela vai procurar e como vai ser uma convivência dela nos relacionamentos de longo prazo. Então, esse vídeo eu não vou fazer a interpretação em si, mas eu acho importante ver que a astrologia não é apenas uma série de listas do lado do que significa um signo, do lado do que significa um planeta. É importante interpretar em conjunto. E, na minha opinião, a melhor maneira de compreender isso, fica mais fácil de ver, é a tabela, porque assim você entende os seus desafios e consegue tomar melhores decisões, mesmo sem previsão de futuro. Porque um grande perigo que eu vejo, como a revolução solar, que é uma outra técnica, é muito mais fácil de ser compreendida, eu vejo gente, às vezes, justificando as questões do dia a dia, não apenas no mapa natal, mas tomando decisões com base na revolução solar. Se for decisão de onde passar férias, e as férias forem antes do seu próximo aniversário, ok, se basear, né, dar uma olhada na revolução solar, porque ela está muito ligada aos trânsitos do céu do momento. Então, para curto prazo, até o seu próximo aniversário, a revolução solar dá uma ajuda na hora de interpretar. Agora, se for tomada de decisão, não é junto com o mapa natal, tem as progressões. Só que não adianta você querer identificar o que vai acontecer no futuro se você não fez o dever de casa. E o seu dever de casa é conseguir lidar com todos os amarelinhos que aparecem na sua tabela. Quando você aprende o que está aqui, é como uma escola. Você aprende a lição, tudo bem se a professora perguntar daí 2, 3 anos. Você vai identificar o que ela está perguntando e vai saber resolver o problema, vai saber dar uma resposta. Enquanto você não compreende cada um desses amarelinhos, tudo na sua vida vai te lembrar que você tem o número alto e o amarelo para aprender. Nesse caso aqui, o relacionamento certamente não vai ser um problema na vida dessa pessoa. Porque olha só que interessante, o que ela tem mais pontos, que é essa coluna aqui, ela até tem numeração na parte do namoro, na parte de conhecer as outras pessoas, mas não está pintado de amarelo. E quando passa para cá, é a mesma situação. Então, não é algo que vá ser a tônica da vida dela. Em outros setores vão ser bem mais difíceis para ela conviver. Vai ser mais difícil compreender quais são os próprios valores, conseguir fazer com que eles realmente façam parte da sua vida, do que um relacionamento em si. Então, se você tem vontade de ter essa tabela, que dá para entender, eu explico como
usá-la em qualquer uma das 12 áreas da vida, ou seja, é uma leitura do mapa completo, mas sem mencionar planetas e signos. Aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp. Mostra esse vídeo para mais pessoas, porque certamente você deve conhecer alguém que está quebrando a cabeça para tentar se entender a partir dos astros, querendo entender a relação de um planeta com o outro, de um signo com o outro, como é que vai interpretar tudo isso. É interessante, eu comecei assim, eu quando era adolescente já gostava de astrologia, e foi uma caminhada, mas quando eu descobri essa tabela aqui, é que eu senti firmeza. Falei, não, agora eu tenho como efetivamente ajudar as pessoas sem que elas fiquem dependentes de mim quando passarem por uma situação específica ou sem que elas precisem fazer consulta comigo todo ano. Para um ou outro ajuste, pode ser que precise, mas quando for decisão de futuro. Agora, uma vez que você aprende os pontinhos em amarelo, você se alinha de tal forma com você que naturalmente você consegue identificar o que você tem capacidade de viver, o que você precisa pedir ajuda e o que, ok, é hora de abrir mão. Então, esse é o comentário de hoje foi só sobre relacionamentos amorosos. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e assine o canal, dê o like, compartilhe. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.